Boa noite, senhoritos e senhoritas. Começando aqui o nosso programa Visão de Investidores. Esse programa que eu vou trazer a visão de investimentos sobre os ativos internacionais. A gente vai falar sobre mundo, sobre macroeconomia, sobre como a gente tem os impactos do calendário econômico dentro dos nossos investimentos e como você é capaz de melhorar a sua carteira de investimentos através de tudo que vai rolar dentro desse programa. Eu sou Jean Nascimento, especialista de investimentos, tenho carteira desde 6 anos atrás, desde 2018, e tem uma performance no mercado americano mais difícil do mundo de 30,9% ao ano. E é um pouco do conhecimento que eu aplico diariamente dentro das ações do mercado financeiro, principalmente as ações americanas, que eu vou trazer todos esses insights, e hoje a gente vai falar bastante sobre algumas notícias que estão rolando, sobre o que aconteceu nessa semana e trouxe balanço para o mercado, que trouxe desconto dentro das empresas que a gente vai olhar. E a gente vai falar agora sobre algumas notícias importantes dentro do mercado para a gente balizar os nossos investimentos. Eu vou te falar, todas as notícias que eu falar aqui, você vai saber dentro de qual notícia que eu estou falando, e eu vou te passar os insights de como a gente utiliza isso no meio dos investimentos. Então, horas eu vou te trazer notícias sobre o globo, sobre o macro, horas vou te trazer notícias que vão impactar um setor que vale a pena a gente observar, horas vou trazer notícias também de algumas empresas que valem a pena a gente trocar ideia, a gente conversar um pouco sobre. Então, vou estar sempre de olho nessas notícias para trazer aqui para vocês. E a primeira notícia, e a mais impactante, já vamos começar pela mais impactante hoje, que é a confiança no corte das taxas do Fed oscila à medida que a inflação elevada persiste. A inflação subiu, a inflação não caiu como era a expectativa do Fed já há tempos. E para isso eu vou te explicar uma dinâmica simples aqui, depois eu vou aprofundar um pouco mais com ela, mas vou te explicar aqui já. O que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos, para compensar o efeito da pandemia, começou a dar muitos auxílios para os seus moradores. Né? Começou a dar muitos auxílios sociais, né? Começou ali a imprimir dinheiro e isso elevou a inflação. Imprimiu muito dinheiro, colocou muito auxílio, as pessoas ficaram muito tempo sem trabalhar lá nos Estados Unidos e isso trouxe um efeito inflacionário muito grande. A economia começou a acelerar demais, o preço das coisas começou a subir e aí os Estados Unidos veio com aumento de juros para fazer com que as pessoas parassem de gastar tanto e começassem a investir mais esse dinheiro. Então, ao invés das pessoas começarem a comprar mais com aquele dinheiro, um aumento na taxa de juros faz com que as pessoas comecem a emprestar mais o dinheiro delas, tanto para bancos quanto para o governo, para que elas tivessem o dinheiro delas rendido ao invés de continuar gastando. Essa é a dinâmica dos juros. E aí, com o aumento de juros, o banco já libera menos dinheiro, os bancos já começam a ficar mais conservadores porque tem um juros alto para poder investir seu dinheiro ao invés de emprestar para qualquer pessoa. E aí a gente começa a enxugar o mercado, enxugar o dinheiro desse mercado. E é enxugando o dinheiro desse mercado que a gente tem quedas nas ações, que a gente tem uma economia mais tranquila para aí sim depois começar a baixar os juros de novo, começar a colocar um pouco mais de dinheiro para circular, só baixando os juros. E qual que era a expectativa dos Estados Unidos? Beleza, vamos subir os juros, subiram. Subiram até 5,5% ao ano, que é os juros norte-americanos. E aí os Estados Unidos subiu esses juros, ficou, beleza, agora vamos olhar a inflação, vamos ver como a inflação se comporta para cair de novo esses juros, e aí os acionistas já ficam malucos, vou ficar de olho quando vai ter qualquer indício que os juros vão cair, porque juros caindo as minhas empresas voltam a crescer. Tanto os acionistas dentro da Bolsa de Valores, quanto os próprios empreendedores norte-americanos também ficam nessa expectativa para voltar dinheiro circular, para os seus negócios voltarem a crescer. E os Estados Unidos, dentro dessa dinâmica, começou a observar como se comportaria a inflação. E aí, alguns meses
Veio inflação abaixo de novo, inflação já veio abaixo do esperado, inflação veio em linha do esperado e aí estava todo mundo feliz. Opa, vamos ver agora quando é que vai baixar os juros. E a gente estava com uma expectativa de queda nos juros norte-americanos para junho. Então, junho começam os cortes para a gente voltar agora. E aí o mercado já se animou. Pô, se junho começa os cortes, vamos voltar a comprar ações. A gente viu hoje como tá lá no topo as ações americanas por conta do reflexo desse pensamento. Não, já vamos comprar ações porque vai começar a cair juros, a economia vai começar a girar, tudo volta a crescer, o mercado acelera como um todo e a gente consegue crescer os nossos investimentos dentro das ações. Só que na quarta-feira, ontem, a gente teve o CPI norte-americano saindo e com o CPI saindo, a gente já fica mais preocupado. Porque a inflação não veio nem em linha com o esperado, veio acima. Por vir acima, já começa, opa, será que não vai dar para baixar os juros em junho? Será que vai? Será que julho agora, agosto talvez? Ou a gente fica sem perspectiva de baixar os juros tão cedo? Então traz instabilidade, traz medo para o mercado. E é com base nesse medo que as bolsas sofreram, tanto a brasileira quanto os juros norte-americanos, porque o Brasil depende desses juros americanos cair para poder também descer os seus próprios juros, né? Já que o investidor está sempre analisando, vale a pena eu investir no Brasil ou vale a pena eu investir nos Estados Unidos? Se o Brasil está pagando juros de 10,75% e nos Estados Unidos está pagando 5,5%, vale a pena eu deixar o dinheiro no Brasil. Agora, se o Brasil continua baixando para 10,25, 9,75, 9,50, 9 e os Estados Unidos mantêm essa taxa de juros, aí todo mundo sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, porque o prêmio de risco, o prêmio para correr esse risco entre Brasil e Estados Unidos, já não está muito vantajoso. Então a gente começa a observar com esse viés, começa a observar com esse olhar. Vale a pena? Não vale a pena. Vale a pena? Não vale a pena. E quanto mais atrasa a taxa de juros americana cair, menos permite que o Brasil continue caindo sua taxa de juros. Então, é um balde de água fria nos investidores norte-americanos e nos investidores brasileiros também do mercado de ações. O que eu acho sobre esses cortes? Eu acredito que seja um mês de correção. A inflação, assim como tudo, né, dentro dos mercados, tem meses que eles vêm em linha, tem meses que eles vão trazer ali uma queda de fato e tem horas que eles vão trazer correções. E eu estou vendo agora uma correção da inflação. A inflação veio agora um pouco acima. O IPP, né, que é o índice de preços do produtor, já veio abaixo também. Então eu acredito que seja só um mês atípico. Que no próximo mês a gente já consiga ter um CPI mais controlado, mais dentro das expectativas, mais em queda, para permitir que sim os Estados Unidos volte a cair a taxa de juros, até porque a gente já volta a ter um pouco mais de desemprego dentro dos Estados Unidos, que é muito importante para a dinâmica da economia norte-americana. Então agora eu estou bem apreensivo, ansioso para a vinda do payroll, porque o payroll pode dar forte indício de como vai acontecer de fato o próximo CPI e de como vai acontecer principalmente a queda da taxa de juros norte-americana. Agora é a hora de observar como vai acontecer o aumento, a queda dos empregos nos Estados Unidos, porque esse é o fator importante. A inflação só é um problema para os Estados Unidos quando não tem gente para empregar. Que foi o que aconteceu. Inflação subiu tanto, as pessoas precisavam tanto crescer os seus negócios que já não tinha mais quem empregar lá dentro dos Estados Unidos. Já estava em uma situação de pleno emprego. E quando chega nessa situação, o empreendedor ele não pode mais empregar ninguém. Ele não pode crescer mais o seu negócio. Então qual é a alternativa que ele tem? Subir os preços para poder vender mais através de um aumento de preços, o que causa a inflação. Então agora a gente tendo um aumento de desemprego nos Estados Unidos, a gente tem outras alternativas para lidar com a inflação.
agora pode começar a cair os juros, porque as pessoas vão contratar mais gente ao invés de trazer um efeito inflacionário, de aumentar seus preços. Então é esse conforto que tanto os Estados Unidos quanto os investidores estão querendo. Eu, como papel de investidor, estou querendo observar como vai acontecer essa queda nos empregos, porque é lá que eu vou observar se vale a pena apostar numa alta, se vale a pena continuar acreditando numa queda agora que a gente está em máxima histórica. Uma correção no S&P vai bem, só que a gente tem que ficar de olho. Não acredito que o Fed vá manter por tanto tempo assim essa taxa de juros alta. Acredito que sim, que em junho, julho ali a gente tenha uma nova queda se não acontecer nada de grave dentro desse período. Para quem for investir em ações americanas, observe os setores descontados, que aí sim vocês vão ter mais vantagem do que investir no S&P de fato. Ah, não. Então quer dizer que você está curtindo o vídeo, mas ainda não deixou o seu like aqui embaixo, não compartilhou e nem comentou nada? Então não dá, assim você não me ajuda. Deixa o like, compartilha com seu amigo que gosta de investimento e comenta aí embaixo se você está curtindo o vídeo. Vamos interagir. Vamos falar agora da segunda notícia, vamos falar sobre a Itália. A Itália vem passando um perrenguezinho aí dentro desse planejamento orçamentário. O que acontece com a Itália? Itália tem um planejamento orçamentário, isso é uma regra e é importante que todos os países da zona euro tenham, porque compartilham da mesma moeda. Né? Eu só vou querer compartilhar da moeda com o meu amigo se o meu amigo for tão forte financeiramente quanto eu. Se eu for compartilhar uma moeda e ele for ficar se enchendo de dívidas, eu já não curto tanto a ideia. Então é isso que a zona euro vive e esse é o motivo do Brexit também, da saída do Reino Unido da zona euro. Foi por conta de não confiar nos seus parceiros ali do euro para manter uma economia forte. Então ele falou assim, não, eu mantenho minha economia mais forte sozinho e fiquem aí vocês que a gente se encontra dessa forma. Vocês lá e eu cá, e assim ocorreu. O que acontece com a Itália que é impactante então para esse problema? Na dívida PIB da Itália, que é o fator de endividamento versus o pagamento, a receita que a Itália tem, em 2025 fica difícil de manter porque a dívida PIB fica acima ainda dos 100%. Ou seja, a dívida fica maior do que todo o PIB, toda a receita da Itália em 20 bilhões de euros. E isso de juros, né, sobre a dívida que ela já tem. Então, é um perigo sim. A Itália está com dificuldade de manter essas promessas orçamentárias. A Itália está com dificuldade de trazer ali um entendimento para isso. E isso percentualmente é pouco representativo, é mais ou menos 2 a 4% da dívida da Itália, mas é preocupante para os outros países da zona euro. Então virou tema de debate, virou tema de discussão lá também, porque não pode haver quebra nas promessas orçamentárias, isso não pode acontecer. Então, um olhar mais crítico ali dentro da Itália, o índice italiano também caiu nessa semana, e isso é um agravante para a economia deles. Agora é observar como que vai ser tratado ali no meio, se outros países também vão, tá tranquilo, ou se vão achar uma outra zona de fuga ali para fazer com que essa dívida PIB se regularize e depois a dívida fique abaixo do PIB, que é a concentração de receita ali da Itália. Vamos falar agora sobre a terceira notícia, que é outro fator importantíssimo dentro da economia, e a gente vai falar um pouquinho dele agora. Tem eleição dos Estados Unidos, eleição importante, Biden versus Trump, muita expectativa pro Trump ser eleito agora nessa eleição, porque o americano quer voltar ao crescimento que ele tinha econômico. A dinâmica entre economia e política é a seguinte: se você tem uma boa economia, como foi o caso do Trump ali em 2017, 18, 19, que ele veio numa economia ascendente, com uma queda de juros importante para dentro do mercado, você consegue colocar
um marketing político muito grande no cenário econômico global. A economia subiu, a economia estrondou por conta do Trump? Não. A economia não estrondou por conta do Trump. Era o globo todo uma queda de juros. E aquilo favorece para o aumento da economia, para o S&P continuar subindo como já vinha subindo antes. Mas o Trump foi o último ciclo daquele aumento econômico. O Biden chegou e a gente teve uma recessão nos Estados Unidos, coisa que a gente não via desde 2008. Então isso é muito prejudicial para ele. O Trump sim conseguiu lidar melhor com os fatores políticos do globo, isso é um mérito do Trump, porque o Biden não conseguiu. O Biden ficou bem apático ali durante todos esses conflitos, né? Conflito da Rússia com a Ucrânia, conflitos que vieram também através de palavras ali da Coreia do Norte, outros conflitos no Oriente Médio que voltaram a se intensificar, ficaram muito fortes agora nesse último mandato, né, de presidência dos Estados Unidos, e a gente viu os Estados Unidos muito apático, né? Estados Unidos não trabalhando com uma relação política muito intensa, coisa que a gente já via mais dentro do Trump. Por mais dele ser um cara mais radical em suas políticas internas, ali, em trazer ali ideologias internas muito radicais, na hora de trazer a conversa política para fora, ele conseguia desempenhar isso muito bem. Foi lá na Coreia do Norte, conversou com Kim Jong-un, depois foi na China, também foi muito bem tratado ali, trocando ideia com Xiaoping. E a gente tem a gente também tem ele indo à Rússia, falando com Putin lá em bom tom, trocando ideia, conseguindo regularizar mais uma parte da guerra comercial com a China também, já trazendo uma integração econômica muito importante que foi quebrada nesses últimos anos, pós-pandemia, pós-eleição do Biden. Então isso impacta muito globalmente a visão entre Biden e Trump, principalmente dentro dos mercados. A economia é muito ruim para a economia como um todo, esses conflitos, e os Estados Unidos hoje não conseguem trazer um papel intermediador. ONU, OTAN e outros grupos também, muito menos, já que o papel ponderador ali, o papel principal, era dos Estados Unidos, e agora com os Estados Unidos apático, trabalhando só com seus parceiros mais de longa data ali, como o México, por exemplo, Canadá, Europa Ocidental, não consegue resolver esse tipo de conflito, se mantendo apático, inclusive, do seu parceiro Israel ali, que era um parceiro muito forte, que o Trump tem uma base muito forte também de apoio, e aí o Biden não conseguiu exercer esse papel ali dentro, não conseguiu intermediar essas relações, e isso é muito ruim. Mas como isso está se refletindo para os eleitores norte-americanos? Como os eleitores estão vendo agora o Trump, como os eleitores estão vendo agora o Biden para uma pesquisa, para a pesquisa ali de intenção de voto. Cerca de 41% dos eleitores registraram na pesquisa de 5 dias feito pela Reuters, que fechou na segunda-feira, disseram que votariam em Biden. Então 41% votaria em Biden, um democrata, se a eleição fosse realizada naquele dia da pesquisa, em comparação a 37% que escolheriam o ex-presidente Trump. Mas qual é o dado que a gente tem extra? Esse aí tem outro candidato concorrendo ali também simbolicamente, né? Porque no final das contas a gente sabe que vai o republicano e o democrata Biden e Trump para as últimas, e tem um candidato que vem com uma política muito forte contra imigrantes, muito forte dentro dessa linha, né? Que é uma linha que o Trump não está forçando tanto. Nessa vez o Trump está forçando muito uma linha anti-aborto, anti essas coisas. Já
esse outro candidato está forçando muito numa política imigratória mais severa, porque os Estados Unidos é um grande lar aí, é um grande receptor de refugiados de todos esses conflitos. Então isso os Estados Unidos está de fato atuando, que é aceitar muitos refugiados, e aí vem uma contra-análise, uma contra-narrativa ali desse candidato trazendo ali, ele está com 16% das intenções de voto. A gente sabe que, no final das contas, esses 16%, ou grande parte disso, vai para o Trump por ter uma ideologia muito semelhante já. O Biden já tem uma ideologia completamente diferente, então a gente já consegue ter um pouco mais de viés para o Trump ao invés do Biden, mesmo dentro dessa pesquisa, os eleitores do Biden sendo um pouco superiores, porque 16% é muito relevante mesmo dentro de uma pesquisa de intenção de voto, e tendo isso vindo pro Trump, de bom grado, já faz ele ser um cara que está ali à frente das pesquisas com grande folga. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que o Trump está passando por esses processos judiciais lá nos Estados Unidos. Nessa semana ele responde pelo primeiro dos 4 processos criminais que ele está correspondendo ali nos Estados Unidos, né? Tem um caso de uma garota de programa, outras coisas do tipo ali, que vão muito para gerar, acho que, nuvem ali, gerar fumaça dentro dessa eleição, mas no final das contas não acredito que vá tão para frente ali, embora o pessoal consiga fazer muito barulho. O pessoal da esquerda norte-americana é pior até do que do Brasil, como a gente já observa, ou de outros países aqui ao redor. O pessoal lá pega pesado na hora de processos criminais e outras coisas para gerar essa nuvem na candidatura do Trump. Mas acredito que não vai surtir tanto efeito até as eleições que vão acontecer ali no final do ano. Outra notícia que a gente tem agora, passando dessa parte das eleições, é de uma empresa que eu falei um pouco mais cedo. São os 3 membros do conselho da Paramount que renunciaram em meio a negociações da fusão. Então a fusão vai acontecer, esses conselheiros da Paramount não estão de acordo com essa fusão, acreditariam que os contratos seriam melhores do que adquirir a empresa da WSJ, mas eles vão proceder com essa fusão e os membros do conselho da Paramount renunciam, né? Como investidor, eu sou investidor da Paramount, eu não gostei dessa aquisição, é um dos grandes motivos de provavelmente eu sair da empresa. Só estou aguardando mais um relatório trimestral. A Paramount não foi uma empresa que veio ali de vento em polpa desde o investimento, ela teve uma alta por um período, mas ela foi bem frustrante como investidor. A gente vê o caixa, a ela ter tanto caixa para gastar agora nas suas operações de forma a tornar mais rentável ali, ainda mais com o aumento de juros, assim, trazer ali uma rentabilidade melhor com o que ela já tem, ao invés de fazer fusões de grande escala. E aí ela vai e gasta seu caixa e seu patrimônio se alavancando em uma fusão que vai gerar custo, que vai gerar problema. Então isso é bem frustrante dentro do cenário ali de Paramount. E você gostou desse corte? Então já se inscreve no canal, que tem sempre conteúdos como esse por aqui, outros conteúdos de investimento e muito mais coisas. Se você quiser ver na íntegra o conteúdo desse corte, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu dou essa live completaça, 1h30, 1 hora de live, 2 horas de live, que eu falo sobre notícias, mercado e dou uma aula de macroeconomia, setores ou empresas sempre no final. Então, se você quiser fazer parte para participar de todas essas lives, aqui na descrição tem um link para abertura de conta lá dentro da Active Trades. Você abrindo sua conta, você tem acesso gratuito ao Activerso. E aí, dentro do Activerso, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu tô por lá e vou adorar a sua companhia para a gente conversar mais sobre investimentos,
macroeconomia, setores, empresas e como a gente vai de fato rentabilizar dentro do mercado americano. Te aguardo lá, agradeço sua audiência, até a próxima.